Vamos ao terceiro vídeo da série Encontrando a Porta. No segundo, nós identificamos uma urgência na história de três pessoas que a Bíblia relata. E essa urgência que eles procuraram, foram levados ao batismo. De madrugada, o outro no meio do caminho e o outro imediatamente depois de ouvirem o Evangelho. Isso que eu estou falando com vocês aqui. Esses três personagens foram o carcereiro, na cidade de Filipos, um homem que era um soldado e que guardava o cárcere e a prisão, o eunuco, que era um funcionário da rainha da Etiópia, e Cornélio, que era um soldado romano e era um homem muito religioso. Vamos voltar aos três casos, porque vamos tentar identificar agora o porquê da urgência. Por isso o título deste vídeo é o problema. E então vamos ver qual era o problema deles. Vamos ao carcereiro. Assim que houve aquele terremoto e que as portas se abriram e as algemas, as cadeias das mãos e dos pés dos presos se soltaram, ele tomou uma espada para se matar. Eu expliquei porquê no outro vídeo. E Paulo então gritou: não faça isso. E ele fez a seguinte pergunta: que devo fazer para ser salvo? Paulo responde: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Bem, então a gente, no caso do carcereiro, identifica o problema com muita facilidade. Ele precisava ser salvo. E a gente entende essa salvação de duas formas aqui. A primeira é salvar a vida dele, no sentido de que ele sabia que ele podia ser morto ali por aqueles presos, aqueles criminosos que estavam sendo soltos agora e podiam vingar-se dele, ou pelas autoridades que podiam considerar que ele teria sido culpado pela fuga daqueles prisioneiros. O fato é que ele precisa salvar a pele dele, salvar a vida dele. Ele está com um problema. Mas a salvação vai além dessa questão, porque ele é conhecedor daquilo que Paulo falava. E o motivo porque Paulo estava ali preso, ele ouvia aquelas músicas, aqueles louvores que eu disse que Paulo e Silas louvavam ao Senhor, louvavam a Deus por volta da meia-noite. Então ele sabia que Paulo falava de um Jesus que salvava. Então ele pergunta: o que devo fazer para ser salvo? A gente já identifica o problema então na vida do carcereiro. Ele precisa de uma solução de salvação. Ele descobre que ele está perdido. Esse era o problema. E quem está perdido precisa ser salvo imediatamente. É uma urgência. Se alguém está se afogando, ele precisa de uma boia com urgência. Se alguém está lá perdido no meio da selva, no meio da mata, e sem recursos, sem alimento, ele não pode esperar, ele não vai dizer: tomara que venham me buscar daqui a um mês para que eu possa curtir isso aqui. Uma vez que ele não tem mais comida e ali está cheio de animais, de cobras e tudo, ele precisa ser salvo imediatamente. Então, esse era o problema do carcereiro. Ele descobriu que ele estava perdido e precisava de salvação urgente. Relembremos o outro personagem, o eunuco, o funcionário da rainha da Etiópia. Ele está fazendo uma leitura, e naquela leitura fala de perdão, fala de castigo, fala de alguém que levou o castigo sobre ele para que nós não precisássemos levar o castigo. Alguém que levou o castigo para que a gente tivesse paz. Fala de alguém que tomou sobre ele as nossas iniquidades, os nossos pecados. E ele está lendo aquilo ali curioso, e ele sabe dos seus pecados. Então, quando Filipe se aproxima, esse é o assunto. O problema do eunuco é que ele sabia da vida dele, ele sabia das coisas que tinha dentro dele, ele sabia de todos os erros da sua vida, e ele encontrou em Filipe uma resposta para o seu problema. O eunuco também precisava de uma resposta para um problema urgente, que eram os seus pecados. O outro personagem, Cornélio, aquele soldado romano,
de um alto escalão no exército romano. E era um homem religioso, de bom coração. Eu disse no vídeo passado que ele era um homem que orava, e era um homem que ajudava os pobres. Mas faltava alguma coisa nele, porque quando Pedro chega na sua casa, ele diz isso. Olha, um anjo veio, eu tive uma visão. Ele teve lá algum tipo de êxtase, algum tipo de visão, que um anjo dizia para ele que Deus estava vendo as esmolas dele, que ele ajudava os pobres, a oração dele, mas que ele precisava ouvir o que Pedro tinha para dizer. O que mais um homem desse precisava? Basta olhar o que Pedro falou. Pedro começou a dizer para ele que Jesus morreu e ressuscitou. Começou a falar de Jesus. Ele não sabia quem era Jesus, ele precisava ouvir falar de Jesus. E Pedro começou a falar que Jesus morreu e ressuscitou. Depois Pedro disse que Jesus que ressuscitou viria para nos julgar. Veja só que coisa curiosa. Pedro fala de um Jesus que vai julgar. Ele fala isso para um homem bom, para um homem que ajudava os pobres e fazia orações. Mas esse homem bom também tinha situações difíceis na vida dele, também tinha situações de erros, tinha situações de pecado. Então ele precisava também ouvir estas coisas. E então Pedro continua falando para ele de um Jesus, esse mesmo Jesus que morreu e ressuscitou, esse mesmo Jesus que vem para julgar. Ele fala que a gente precisa crer nesse Jesus para ter os nossos pecados perdoados. Ele fala de perdão de pecados. Então a gente já percebe aí qual é a necessidade de Cornélio, qual é o problema de Cornélio. É o pecado, ainda que ele era um homem bom. Então a gente já viu o que é que tem em comum nesses três personagens. Todos eles tinham a mesma preocupação, necessidade de perdão e de salvação. Todos eles eram ou se tornaram indivíduos que começaram a desejar Deus, a se preocupar como resolver sua situação diante de Deus. E descobriram que o problema deles era o pecado, necessidade de perdão e de salvação. Aqui a gente encontra a resposta do motivo da urgência que a gente comentou. Qual é o problema de cada um de nós? O que é que a gente tem que resolver que é tão urgente? O que é esse negócio que faz com que a gente precise ser salvo, que mostra que a gente está perdido? O que acontece é que cada um de nós tem um problema sério, muito sério e urgente para resolver, e esse problema se chama pecado. E aí a gente não precisa de muita explicação. Cada um sabe o quanto de mentira tem na sua vida, quanto de ódio, de amargura guardada no coração, de enganos, de invejas, de falsidades, de traições, a malícia. Cada um sabe, não é? Tanto aqueles que fizeram males terríveis a outras pessoas, mataram, assassinaram, humilharam de várias formas, enganaram. Quanto aqueles, segundo Jesus diz, que não precisou ir lá e matar, dar um tiro em alguém, mas alimentou o ódio, que é um assassino também, igual aquele que mata. Então, os abusos dentro de casa, as violências sexuais, as violências físicas, violências contra crianças, violências contra as mulheres, violências contra pessoas mais fracas, ou às vezes até o mais fraco que conseguiu um meio de se vingar do mais forte. E a Bíblia fala de um mundo onde as pessoas enganam e são enganadas, não é? Os adultérios, os abandonos, uma série de coisas terríveis que pesam sobre as pessoas, numa culpa que vai esmagando. É preciso resolver urgentemente essa situação que deixa cada um de nós longe de Deus, porque a Bíblia fala que o pecado faz separação entre nós e Deus. E essa pessoa que quer ter um encontro com Deus agora descobre esse problema: eu estou longe de Deus, não é? Veja só, nós vamos continuar no próximo vídeo, trazendo a solução para essa situação.
Por enquanto eu deixo aqui na tela, por um tempinho, alguns versículos para você olhar, pensar, meditar. Se você tem uma Bíblia, você pode parar o vídeo e conferir, ver a referência e conferir na sua Bíblia se está assim como eu estou colocando escrito aqui no final de cada vídeo. Que Deus te abençoe. A gente volta no outro vídeo. Um abraço.